Olá pessoal, essa é a aula de mecânica geral. Vamos introduzir o conceito de trabalho virtual utilizando como bibliografia o livro do Hibbeler de estática, mecânica para engenharia. Bom, então consideremos agora um movimento imaginário ou virtual. Quando a gente fala virtual aqui, é algo que realmente não acontece, tá? É tudo suposição. Se eu falar de uma rotação, a gente vai imaginar que um objeto está parado, por exemplo, que nem esse aqui. Daí eu faço uma rotação nesse objeto, mas essa rotação de fato não aconteceu. É uma suposição. O que aconteceria se tivesse uma rotação? Por isso a gente fala que é virtual. Então um corpo ele está inicialmente em equilíbrio estático, como esse aqui, está parado, certo? Daí eu faço um deslocamento do ponto A para o ponto B, igual isso daqui. Então ele sofreu um deslocamento. Depois eu faço uma rotação com um certo ângulo θ em relação a esse eixo que ele estava inicialmente, um eixo Y, ele foi para um eixo Y', então sofreu uma rotação. Tá? Como é um deslocamento, um movimento virtual, então isso realmente não aconteceu, é só uma suposição, né? Bom, esses movimentos que a gente citou aqui, de deslocamento e também de rotação, eles são, a gente pode citar que são quantidades que a gente chama de diferenciais, tá? Que são movimentos infinitesimais, por exemplo, que a gente vai indicar sempre com uma letrinha, essa letra grega aqui, delta, tá? Então, se for deslocamento infinitesimal e for virtual, a gente vai indicar como um ΔR. Se for uma rotação, então a gente vai indicar com um delta θ. Beleza? Então, o trabalho virtual ele vai ser realizado por uma força tendo um deslocamento virtual. Então, eu faço uma força que ela é dada no problema, né? E aí eu faço com que o meu sistema ocorra um deslocamento. Esse deslocamento ele não acontece na realidade, ele é apenas uma indicação do que poderia acontecer. Então, por isso a gente chama ele de deslocamento virtual. Daí ocasiona o trabalho, consequentemente gera o trabalho virtual. O trabalho virtual, então a gente vai indicar por um ΔU, tá? Esse delta grego, da letra grega aqui, ΔU. O trabalho que a gente viu no início da aula, na parte 1, né, era força vezes força, produto escalar com o deslocamento. Como aqui é tudo uma situação hipotética, né, que não existe na realidade, então a gente vai indicar, ao invés de colocar um deslocamento de fato, a gente coloca um ΔR, tá, que é um deslocamento virtual, que não acontece. Tá? A força é aplicada, tá? E a força em relação ao deslocamento tem um ângulo entre eles, então por isso o cosseno aqui. E aqui é o trabalho virtual. Quando acontecer de você estar trabalhando com um binário de forças, o trabalho devido à presença desse binário de forças vai gerar um momento e o deslocamento angular virtual. Tá? Então essas duas equações aqui, ó, a gente tem que guardar, que são os trabalhos virtuais, tanto para deslocamento linear quanto para deslocamento angular. Beleza? Bom, o trabalho de um binário ele vai ser positivo se o momento desse binário tem o mesmo sentido que o ângulo que é rotacionado o corpinho. Então aqui, ó, eu rotacionei no sentido horário, por exemplo. Os dois têm o mesmo sentido, o trabalho do binário vai ser positivo. Se eles têm sentido contrário, então o trabalho vai ser negativo. Se for calcular o trabalho total desse binário, numa rotação, tá, que é finita, eu posso simplesmente integrar aquela equação que a gente mostrou aqui atrás, né? E eu vou chegar nessa condição. Então, para que serve um trabalho virtual, pessoal? O trabalho virtual a gente pode entender da seguinte forma. Vamos supor que você tem esses pontos aqui A, B e C, eles são
pontos de uma articulação. Então tem uma barra aqui, uma outra barra de comprimento L. Essa barra tem essa parte C. O que acontece? Se eu puxo essa força para baixo, a tendência é que esse ponto C vá para a direita. Só que aqui ele não pode passar dessa região, porque aqui tem tem um bloco, tá? Um bloco B. Esse bloco B, ele vai, na verdade, ele seria forçado, mas ele não vai se deformar. Ele deformaria se a gente fosse pensar na questão microscópica, né? Mas no mundo macroscópico a gente não enxerga isso. Então, essa força que esse bloco aqui C faria em B, poderia causar uma deformação que a gente enxerga nessa figura de baixo, na figura B. Então, o ponto C, ele é deslocado para C', tá? Isso aconteceria se fosse possível ele sair desse ponto e ir para lá, mas na realidade isso não acontece. Então, a gente só supõe que isso aconteceria. Então, ele sai do ponto C e vai para o C'. Ele deformaria dessa forma se pudesse acontecer isso, mas não acontece. Então a gente chama isso de deslocamento virtual, que é um deslocamento que não acontece, mas que a gente finge que acontece para fazer cálculos, né? Vamos dizer assim. Se eu puxar a força para cima, daí ele desloca e volta na posição que ele estava, né? E aqui a gente vê que tem um deslocamento angular, ó, tá vendo? Então você tem esse deslocamento para cá, e o deslocamento do ponto B é um deslocamento virtual YB. Tendo esses deslocamentos, a gente consegue calcular as forças que são aplicadas ali. Então a gente utiliza o trabalho virtual exatamente para fazer o cálculo dessas forças, tá? Coisa que você não conseguiria fazer se você demoraria, na verdade, o cálculo sairia, mas demoraria mais. Se você utilizasse todas aquelas equações de equilíbrio, né, de soma de forças na direção do eixo x, y, soma dos momentos, né, isso aqui ficaria bem mais complicado. Então a gente vai utilizar esse critério do trabalho virtual para fazer cálculos. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer exercício, tá? O que diz o princípio do trabalho virtual? Isso é extremamente importante para a gente resolver os exercícios. Ele diz que o princípio do trabalho virtual afirma que se um corpo, tá, como esse aqui, por exemplo, ele está em equilíbrio, então ele está ligado a várias molas aqui que vocês estão vendo. Isso gera várias forças em todas as direções. Então esse corpo está em equilíbrio, então a soma algébrica de todos os trabalhos que essas forças vão gerar, né, e também os momentos de binários que atuam sobre o corpo, ele vai ser zero, tá, para qualquer deslocamento virtual do corpo. Tá, então, tem forças geradas aqui, cada força vai gerar um trabalho, e esse trabalho, devido a essas forças, ele vai ser zero se o corpo estiver em equilíbrio. Ok? Então, a gente indica que a soma de todos os trabalhos virtuais tem que ser zero se o corpo estiver em equilíbrio. Esse é o princípio do trabalho virtual. Bom, aqui a gente tem a questão de tipos de forças, tá? Então, no caso do equilíbrio de sistemas ideais e corpos rígidos, a gente pode identificar 3 tipos de forças que atuam no sistema. Por exemplo, aqui nesse sistema, nós temos as forças ativas. São forças externas que causam a realização de trabalho virtual no sistema. Então tem essa força F, essa força P, que realmente causam o trabalho virtual no sistema. As forças reativas são forças que atuam nos apoios. Então eu tenho um apoio aqui, tem a força reativa aqui. Tenho esse apoio também. E a força interna são forças das conexões entre os elementos. Esses dois elementos estão conectados, né? Então seria um pino. Então você vai ter uma força aqui e uma outra força aqui. Vamos tentar usar o princípio do trabalho virtual agora para resolver esse exemplo. Então, vamos considerar o diagrama de corpo livre dessa partícula, no caso a bola, né, que está apoiada sobre o piso, essa condição. Se a gente imaginar que a bola está sendo deslocada para baixo, devido ao peso que ela possui, né,
Então ela vai ser deslocada, devido ao peso, um valor de ΔY. Ela não vai ser deslocada de fato, tá? Ela vai estar aqui parada, mas vamos supor que eu considerasse que tem uma deformação e ela vai ser deslocada para baixo, devido ao peso. Então ela deslocaria ΔY. Nesse caso, o peso vai realizar um trabalho que a gente chama de trabalho virtual positivo. O que é o trabalho virtual? Nada mais é do que a força vezes o deslocamento. A força é W, o deslocamento é ΔY. Okay? Já a força normal, ela vai ser um trabalho virtual negativo, porque ela vai tentar empurrar a bola de baixo para cima e vai deslocar a bola, no caso deformaria a bola, né? Sendo deslocada para cima com um ΔY. Então nós vamos ter aqui um sinal contrário, N ΔY. Como essa condição, a bola na realidade ela não se deforma, ela não se desloca, ela está parada, né? Então ela está em equilíbrio. A gente sabe que pelo princípio do trabalho virtual, numa condição de equilíbrio, a soma de todas as forças ali, de todos os... vamos voltar aqui, né? Só para falar o princípio. Se o corpo está em equilíbrio, então a soma algébrica do trabalho virtual realizado por todas as forças tem que ser zero. Então isso aqui tem que ser verdade, né? Tem que ser igual a zero. Então, voltando aqui, o que a gente faz? A gente pega o ΔU, que é o trabalho, e isso tudo tem que ser igual a zero. Agora, vamos verificar se isso realmente dá zero, né? Então, o que eu faço? Eu pego o trabalho devido à força, somo com o trabalho devido à força normal. Aí eu vou fatorar, isolar esses dois elementos aqui, deixar em ΔY aqui, tá vendo? Vai ficar W menos N. Como isso aqui, como a gente sabe que a força W tem que ser igual a N, porque isso está em equilíbrio, então esses dois vão ter que ser iguais, tá? E o deslocamento ΔY é o único aqui que é diferente de zero, tá? Porque é uma condição que eu impus, devido à força agindo, né, eu tive esse deslocamento, então ela é diferente de zero. Portanto, nesse caso, a única solução para que o trabalho seja zero, trabalho virtual, é que o W, a força W, o peso, seja igual à força normal. Então é a única condição. Então, esse seria um da aplicação do trabalho virtual. Bom, de forma similar, a gente pode aplicar essa equação do trabalho virtual para um corpo rígido, como esse exemplo que a gente está mostrando, né? Então, a gente tem aqui uma viga simplesmente apoiada, tá? Então, a viga tem um comprimento L, tem um ponto B aqui, e aqui a gente tem só um apoio, mas ele não está acoplado. Tem uma força P bem no centro dessa viga. Então, se a viga vai sofrer uma rotação, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então ela sofre uma rotação, ela tem um ângulo, um deslocamento angular, Δθ, em torno do ponto. Então esse Δθ é diferente de zero, tá? É um deslocamento que eu suponho que ocorra, então ele não é igual a zero. E ele rotaciona bem em cima do ponto B. Tá? Então a gente tem aqui as únicas forças que vão realizar trabalho, é a força P, que vai tentar empurrar a barra para baixo, né? E a força Y, que é a reação aqui do ponto A. Beleza? Como aqui só tem um contato, então a única força aqui é uma reação que a gente chamou de AY. Em relação a X, ela não tem reação. Já o ponto B, você tem uma conexão, né? Então aqui você tem reação em Bx e By. Como o ponto de giro é o ponto B, essas duas reações elas nem vão entrar no nosso cálculo. As únicas forças aqui que vão realizar trabalho realmente é o P e o AY. A gente percebe que quando você gira um certo ângulo Δθ, você tem um ΔY para cima aqui na extremidade. Então a força Y realiza um trabalho, um deslocamento ΔY. Okay? Então vamos passar para o próximo slide. O que a gente sabe? Que o ΔY, tá?
ele vai formar um certo comprimento aqui. Então, esse comprimento ele é igual o ângulo de giro dividido pelo raio, que é o próprio comprimento do ponto B até aqui, né? É mais ou menos assim, né, pessoal? Você tem um ponto aqui, você tem um raio, e aqui você tem o comprimento do arco. E aqui você tem o ângulo θ. Você sabe que o ângulo é igual ao comprimento do arco, que é S, dividido pelo raio. No nosso caso, o ângulo é Δθ. O raio é o comprimento da viga. E o comprimento do arco é o ΔY, que é o deslocamento aqui que esse ponto da extremidade da viga faz quando é deslocado o ângulo θ. Bom, então, tendo isso aqui, o que a gente faz? Bom, a gente, por enquanto, vai guardar no bolso, né? Outra situação importante é a seguinte, ó, aqui no centro, onde tem a aplicação da força, P, quando você realiza o deslocamento Δθ, a parte central desloca para cima. Então aqui nós temos um segundo deslocamento ΔY'. ΔY'. Bom, como aqui o comprimento é L sobre 2, então nós vamos ter aqui o raio de giro vai ser agora L sobre 2 e o ângulo continua sendo Δθ. Então essa é a segunda equação que a gente vai guardar e continuar. Como essa situação, depois que você aplica esse deslocamento, né, a equação do trabalho virtual, nessa posição, o corpo vai estar em equilíbrio. Então, o princípio do trabalho virtual fala que a soma de todas as forças que agem sobre aquele sistema, o ΔU, né, do trabalho virtual, tem que ser igual a zero. Então, vamos verificar se isso aqui é igual a zero mesmo. Então, a soma dos trabalhos são o quê, né? Então, o AY vai causar uma força ΔY, só que ΔY é igual a L delta. Θ, né? Tá aqui. A força P, ela vai estar na direção contrária ao deslocamento, então vai ficar um sinal negativo aqui. Então, a força P, e ela vai ocasionar esse deslocamento ΔY'. Então, multiplicando os dois. Daí o que eu faço? Coloco o ΔY em evidência, está aqui, e aí vai sobrar esses dois termos. O Δθ ele nunca vai ser zero, porque esse deslocamento a gente teve que supor para que essa situação de rotação acontecesse. Então, esses dois termos têm que ser igual a zero. Então, significa que AY é igual a P sobre 2. Então, o AY aqui é metade do peso da força P, tá? Metade de P sobre 2. Metade de P. Bom, o princípio do trabalho virtual a gente vai utilizar bastante para resolver problemas de corpos rígidos conectados, como esse exemplo aqui. Tá? Nós temos uma barrinha aqui, outra barrinha aqui conectada. Essa parte ela se desloca na horizontal. E, então, para esses sistemas, a gente pode mostrar que o princípio do trabalho virtual é muito eficiente para a resolução desses corpos rígidos conectados. Exemplo de aplicação é o elevador pantográfico, esse daqui, ó, que o pessoal utiliza para fazer pinturas em prédios ou alcançar postes e tal. Certo? Então, esse aqui é um tipo de sistema que dá para a gente utilizar o princípio do trabalho virtual. Bom, alguns pontos importantes que a gente tem que considerar para estar utilizando o princípio. Então, uma força realiza trabalho quando ela se move através de um deslocamento na direção da força, tá? O princípio do trabalho virtual geralmente é usado para determinar a configuração de equilíbrio para um sistema com múltiplos membros conectados. Um deslocamento virtual ele é imaginário, tá? A gente vai, como a gente falou, ele não existe de fato, é só para fazer cálculos, né?
ele é um deslocamento diferencial que é dado na direção positiva de uma coordenada de posição. E as forças ou momentos de binário não se deslocam virtualmente e não realizam trabalho virtual. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem, né? 2 exemplos. Então, exemplo 1. Então, a gente tem aqui, ó, esse sistema de conexões. Então, esse ponto D é fixo na parede. E aí você tem uma barra aqui que tem comprimento de 1 metro. Essa barra está conectada a outra. Tá? Tem um ponto C aqui e tem uma outra barra que está conectada a um disco. Tá? Esse disco está conectado à barra e conforme eu puxo a força para a direita ou para a esquerda, ele vai para frente e para trás. E aí o ponto C sobe ou desce. Tá? Cada barra tem comprimento de 1 metro e a força que eu faço aqui é de 25 newtons. Então determine esse ângulo θ por equilíbrio de 2 membros de ligação mostrado na figura. Então, nessa condição de ângulo θ aqui, o sistema está em equilíbrio. Tá? Cada membro aqui tem uma massa de 10 kg, então você tem que considerar o peso de cada barra, beleza? Então, cada uma tem 10 kg, vão ser 100 newtons aqui para baixo de cada um. Como é que a gente começa resolvendo? Bom, uma coisa que a gente percebe é tem que avaliar o grau de liberdade, a primeira coisa também, né? Então aqui, ó, o grau de liberdade. Esse sistema, se eu vario o ângulo θ aqui, o que acontece? A barrinha vai para cima e para baixo, isso vai para frente e para trás. Então, mexendo no ângulo, eu já configuro o meu sistema em todas as suas partes, tá? Então, isso mostra que o sistema tem só um grau de liberdade. Ou se eu mexesse aqui na força, isso iria para cima e para baixo, variaria o ângulo. Mesma coisa. Tá? Então, a coordenada, geralmente a gente mostra as coordenadas em mecânica com a letrinha Q. Tá? A coordenada Q, ela, nesse caso, ela é a própria coordenada θ. Então, quando θ tem uma rotação virtual positiva, que é o sentido horário, então ela vai deslocar para baixo, certo? No caso aqui, a nossa variação a gente chama de Δθ. Então, inicialmente ela estava em equilíbrio, daí eu aplico uma variação dela em Δθ, que está aqui, ó. Eu suponho que ela vai para baixo, mas ela não vai de fato, ela já está parada aqui, mas eu faço essa variação para fazer os cálculos. O que acontece? Apenas a força F, tá? Quando ela for para baixo, apenas a força F e os dois pesos, esse peso aqui e esse, vão realizar trabalho, certo? No caso, as forças de reação, que é o dx e dy, essas duas, que só estão relacionadas com o apoio aqui no ponto D, que são fixas, e essa força de reação by, elas não vão realizar trabalho nenhum. Então, as únicas que vão realizar trabalho são essas duas e essa daqui, com o deslocamento do ângulo Δθ. Então, essa é uma observação importante. Bom, vamos verificar então primeiro os deslocamentos virtuais. Um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é encontrar esses deslocamentos virtuais. Então, eu vou considerar aqui como origem das coordenadas o ponto D, esse aqui em vermelho. Beleza? Então, tudo vai ser medido em relação a esse ponto. Bom, então a posição de F e W em relação ao ponto D, quais seriam, tá? Então, por exemplo, aqui a força F vai estar apoiada no ponto D. Então, em relação ao ponto D, que distância que ela tem? Ela tem x de B. Ok? Já o W, ele vai ter que distância em relação ao D? Ele vai ter essa distanciazinha aqui, que a gente vai ter que encontrar. Beleza? Então, vamos lá. Então, para se determinar o trabalho, posteriormente, né, a gente vai ter que mexer com as coordenadas
como a gente falou, desse sistema. Então vamos trabalhar com as coordenadas, tá? Como que a gente começa? Então, a origem do nosso sistema vai estar aqui no ponto D. Eu escolhi isso daqui. Então, se o ponto B, por exemplo, for deslocado... Não, se o ponto B está a uma distância do ponto D, qual que é a distância do ponto D ao ponto B? Então é x de B, né? Quanto vale x de B observando em relação às barrinhas, né? A barrinha, ela tem... Vamos voltar lá. A barrinha, ela tem 1 metro de comprimento. Então, se a gente dividir isso por um retângulo, né? Triângulo retângulo, aqui é θ, aqui é 1. Então, eu posso transportar esse comprimento de 1 metro, projetar aqui nessa distância. Então, essa distância vale quanto? Vale 1 cosseno de θ. 1 cosseno de θ. Como a outra barrinha é igual, essa distância também vale 1 cosseno de θ. Então, quanto que vale x de b? X de b vale 2, 1 cosseno θ. Está aqui, ó. X de b vale isso daqui. Beleza? Supondo que o b esteja na posição inicial. Tá? O b está fixo. Agora, vamos supor que há uma pequena rotação de Δθ em relação à posição inicial. Então, ele rotacionou agora. O que aconteceu? O ponto B vem para trás. Quanto que ele se desloca? Ele se desloca Δx de B, uma pequena variaçãozinha. Então, como ele se deslocou uma pequena variaçãozinha, basta a gente derivar o x de B. Como que funciona? Então, derivando em relação a θ, né? Então, eu represento a variação ou a derivação do deslocamento do ponto B para trás como Δxb. Então, fica 2 vezes derivada de cosseno é menos seno. Então, está aqui o menos, fica o 2. E aí eu deixo a variação do ângulo aqui, tá? Porque seria, eu estou derivando o quanto que varia o x em relação ao θ. Então, fica esse termo aqui. Veja, por que eu estou usando derivada aqui, pessoal? Porque é o seguinte, conforme eu movimento o ângulo, a posição do ponto B também se movimenta. Ela sai e vai para trás. Então, um depende do outro. Então, derivada é uma ferramenta matemática que eu vario uma grandeza em relação a outra. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos variando a posição dele, linear, em relação ao ângulo θ. Então, se eu variar a distância aqui, varia o ângulo lá. Então, por isso que eu posso, determinando a posição inicial, basta eu derivar, que eu chego nessa condição de um deslocamento da coordenada Δx, tá? Agora, vamos supor que eu, nesse ponto B aqui, fixo na primeira condição, tá? Com um ângulo θ fixo, qual que seria a posição dessa forcinha aqui, ó, em relação à origem? É esse tamanhozinho aqui, tá? Bom, a gente sabe que o peso está bem no centro da barra. Então aqui tem 1 metro, metade é meio metro. Beleza? Então, esse ladozinho aqui, ó, ele corresponde ao quê? Tá? Não esse lado. Esse lado é essa altura, né? Então, ele vale meio seno de θ. Meio seno de θ. Então, esse aqui é o YW. Agora, se eu variar um Δθ para baixo, quanto que vai ser a variação de YW aqui? Basta eu derivar de novo essa equação. Então, se eu derivar isso daqui, vai ficar meio, derivada do seno é cosseno, fica o dθ ali. Então, isso aqui é a derivação. Tá bom? Todos os exercícios vão ser assim. Você tem que determinar a coordenada primeiro, daí você deriva ela em relação
ao que você tem do outro lado, e aí você obtém as derivadas aqui. Agora a gente passa para a próxima fase. A próxima fase é o uso do trabalho, o princípio do trabalho virtual. Então, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, se um corpo rígido está em equilíbrio, que era o caso aqui, ó, essa barrinha está em equilíbrio, o trabalho virtual total das forças externas atuantes, nos pontos, né, sobre o corpo rígido, ele vai ser zero para qualquer deslocamento virtual. Então, o ΔU vai ter que ser zero. Então, o que, que você faz? Você pega as forcinhas que estão ocorrendo na barrinha, exclui as forças onde está sendo reações, né, que são essas daqui. As que sobrarem, você vai multiplicar pela distância que se calculou aqui atrás. Então, vamos pegar essa força primeiro aqui, ó. Essa aqui é uma força, W. Então, W vezes o quê? Vezes o deslocamento que você tem, que ela relacionou ao trabalho, né? Que deslocamento que ela gerou? Esse aqui. Então, vai ficar W vezes um ΔY, W, que é o deslocamento aqui. Essa outra gerou o quê? Outro trabalho, que é o W vezes ΔY, W. E esse último ponto, essa força para lá, gerou um deslocamento contrário, né? Como ela está ao contrário, aqui a gente acaba somando tudo, tá? Porque o sinal vai vir negativo depois que eu já computei aqui. Então você pode somar todas as forças de deslocamento. Então essa força vezes um certo deslocamento que ela teve, ΔX, tudo isso tem que ser igual a zero. Então essa é a equação que a gente vai trabalhar. Agora eu vou substituir esses termos aqui pelos termos que a gente já calculou aqui atrás. Então, substituo esse termo aqui, esse termo e esse termo. Beleza? Agora, o que a gente faz? Coloca os tetas em evidência. Todos eles vão ficar em evidência, como está aqui, ó. Esse termo aqui, com esse termo aqui, acaba ficando duas vezes, né? Então, vai ficar só esse termo de cosseno. E esse outro termo aqui acaba ficando menos 150. Beleza? Esse termo, esse deslocamento, ele nunca vai ser zero, tá? Porque é um deslocamento que a gente utiliza para mostrar que ele gera um trabalho. Então, ele vai ser diferente de zero. Então, esse termo tem que ser zero, para que tudo isso seja zero. Então, vai ficar seno sobre cosseno, que vai dar tangente. E aí, como ele quer o ângulo, θ, na posição de equilíbrio, então você vai fazer a tangente de 98,1 vezes 50, que dá o ângulo na posição de equilíbrio. Ok? Então, todo esse exercício aqui foi feito usando o trabalho virtual para você encontrar o ângulo. Se você tentasse fazer apenas por condições de equilíbrio, você nunca ia conseguir resolver o exercício com cálculo tão rápido quanto esse aqui, apesar de parecer que não é tão rápido, ele é mais rápido se você fizesse de outra forma, tá? Vamos fazer o exemplo 2 agora, para terminar a aula. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esse sistema, tá? Que é um sistema pantográfico, usado para desenho técnico, por exemplo. Então, vamos determinar a força exigida no ponto D aqui, que é a força P, necessária para manter o equilíbrio do mecanismo pantográfico quando o θ é igual a 60 graus. Então, quando o θ for 60 graus, esse θ aqui, o sistema vai estar em equilíbrio. Ele diz que a mola ela está livre, tá, quando o θ é igual a 30 graus. Beleza? Quando o θ for 30 graus, a mola está livre. A constante da mola é 5 kN por metro. As distâncias dos objetos, aqui, ó, das barras, né, são todas 0,3, tá? 0,3 metros, 0,3 metros. Essa parte aqui, ela desliza, tá? Ao longo da estrutura. Ele fala para desprezar a massa das ligações. Então, não tem massa das ligações.
como que a gente vai fazer? Primeiro vamos montar um diagrama de corpo livre, como esse daqui. Bom, se eu puxar o ponto D para frente, o que acontece? A mola vai distender, então vai gerar uma força restauradora na mola, ao contrário. Então ela vai gerar essa força S ao contrário aqui. O sistema vai acabar se fechando, né? Então essa parte vai deslocar para dentro aqui. Vocês estão vendo? Tá? Ele acaba ficando nessa forma que a gente está vendo aqui. Bom, então o que a gente percebe? Somente as forças da mola e P vão realizar trabalho no sistema. Tá? Se o deslocamento θ for se o θ sofrer um deslocamento ΔS positivo. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto A, que é fixo, e fazer um deslocamento Δθ aqui, positivo, né? Então, isso vai fazer com que somente essas forças Fs e P realizem trabalho. Para a posição de θ arbitrário, tá? A mola está esticada, ela está esticada um certo deslocamento que a gente tira por aqui, né? Então, para θ, quanto que vale o seno de θ aqui? Vale essa distância, beleza? Sobre o comprimento 0,3. Então, esse comprimento aqui, ele vale 0,3 seno θ. Beleza? Então, 0,3 seno θ está aqui. Beleza. Opa, está sumindo aqui. Essa parte de menos 0,3 seno 30 corresponde quando a mola está livre. Tá? Então aqui, se eu tenho um ângulo θ, eu tenho que calcular o quanto a mola está esticada, menos a mola na condição de não esticada. Na condição de não esticada, quando a mola está livre, né, o ângulo é de 30 graus. Então, nesse caso, esse é o comprimento da mola livre. Então, o comprimento da mola no ângulo θ menos o comprimento da mola livre dá o comprimento total da mola esticada. Bom, a força que a mola exerce aí, ela vai ser Kx. No caso aqui, o S representa o nosso X, né? X é o deslocamento. Então, é o deslocamento da mola esticada, que a gente acabou de mostrar que é isso daqui. Então, o nosso S corresponde a essa parte aqui da mola, o deslocamento da mola. E o nosso K da mola, ele forneceu que é 5.000 Newton por metro. Multiplicando, fazendo as contas aqui, nós vamos chegar aqui a força na mola, na condição de θ igual θ, na condição de θ, é 1.500 seno θ menos 750 Newton. Essa é a força na mola. Agora vamos verificar os deslocamentos virtuais. Então, para as posições x de B e x de D e x de B, nós vamos medir a partir do ponto fixo, que é o ponto fixo A, nós vamos utilizar para localizar as forças Fs e P. Tá? As coordenadas aqui de B e de D são paralelas à linha de ação das suas forças correspondentes. Então, a gente vai expressar o x de B e x de D em termos do ângulo θ, tá? Usando trigonometria. Então, para o ponto B, quanto vale x de B em relação a θ, né? Então, eu preciso dessa distância. Então, essa distância aqui, ela vale 0,3 seno θ. Então, 0,3 seno θ é a distância desse ponto até aqui, quando o ângulo vale θ. Agora, qual a distância de x de D até essa linha de ação do ponto A? Vale 0,3 seno θ, mais, como isso aqui é tudo simétrico, então isso aqui também vale 0,3 seno θ, isso também 0,3 seno θ.
Então vale 3 vezes 0,3 seno θ, que no caso vai dar isso daqui. Então a distância x de b e x de d a gente tem. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos supor que há um deslocamento ΔT aqui e calcular as derivadas de x de b e x de d. Então, está aqui os dois, derivando os dois. Então, derivando essa parte de cima, vai dar 0,3 cosseno θ dθ. Derivando de baixo, 0,9 cosseno de θ dθ. Está aqui os deslocamentos. Agora o que eu faço? Uso o princípio do trabalho virtual. Então, se um corpo rígido está em equilíbrio, que é o θ igual a 30 graus, a 60 graus, né? O trabalho virtual de todas as forças externas sobre o corpo rígido vai ser zero. Então, o que eu vou fazer? As únicas forças que geram trabalho são essas duas aqui, ó, Fs e P. Então, eu vou somar as duas e igualar a zero. Então, eu vou pegar o Fs, está no sentido oposto, multiplico pelo deslocamento virtual dela, que é o ΔX de B, está aqui. Pego a força, multiplico pelo deslocamento dela, ΔX de B, positivo, sentido contrário das duas. Somo os dois, porque o trabalho virtual tem que ser igual a zero, já que tá tudo em equilíbrio, né? Somando os dois, substituo cada termo, a força Fs aqui, e o deslocamento x de b aqui. A força P aqui e o deslocamento x de d aqui. Daí que eu faço? Vou separar todos os termos de θ aqui, vou deixar separadinho, bonitinho. Vou deixar os termos cossenos separados e os termos de seno separados. Então vai dar isso aqui. Bom, a gente sabe que o ângulo que ele pediu, que ele fala que está em equilíbrio, é 60 graus. Então, o cosseno aqui não pode ser zero. O ângulo Δθ, ele é sempre diferente de zero, que é o ângulo que a gente vai propor para o deslocamento virtual. Então, ele nunca vai ser zero. Então, esse termo aqui tem que ser igual a zero. Se esse termo é igual a zero, então, todo esse termo aqui vai ficar igual a essa equação. Okay? Só que o θ, na situação de equilíbrio, vale 60. Então, seno de 60 entra aqui. Então, a nossa força acaba sendo, só calcular isso daqui, 183 newtons. A força P desse lado, né? Ok? Então, esses eram os dois problemas. E a gente finaliza a aula. Nós utilizamos esses 3 livros aqui para fazer essa aula. E até mais.